Queridos, dentro desse contexto das coordenadas geográficas, os paralelos, meridianos, latitudes e longitudes, vem também à tona duas temáticas, dois tópicos dentro de orientação e localização geográfica que é fundamental para vocês absorverem nesse capítulo 2 de vocês, nessa temática de coordenadas geográficas, zonas térmicas, fusos horários, tá? Então vamos lá. Esse ponto inicial, chamado de zonas térmicas, ele está associado diretamente às latitudes e aos paralelos. Por quê? Eu mencionei para vocês há pouco tempo que as linhas horizontais imaginárias que cortam o globo possuem medidas em graus de 0 até 90 graus norte e 0 até 90 graus no extremo sul, né? São valores que determinam esses paralelos, mas também determinam as latitudes. E o que seria uma latitude? Distância de um ponto em relação à linha do Equador. Belezinha. Dentro dessas linhas latitudinais, desses paralelos, o globo ele é subdividido em 5 zonas térmicas. Que 5 zonas térmicas são essas? Zona de convergência intertropical, que é a zona de convergência entre tropical, os trópicos, no caso, no hemisfério norte, o trópico de Câncer, no hemisfério sul, o trópico de Capricórnio. Ambos possuem medidas de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Câncer no hemisfério norte e Capricórnio no hemisfério sul. Nessa delimitação de um trópico ao outro, perpassando pela linha do Equador, nós temos a famosa zona tropical, em que os raios solares irão incidir com mais intensidade ao longo do ano. Claro que isso é em regra, tem exceções. Regiões montanhosas, cidades de relevo bem íngreme, cidades que irão apresentar aí, em virtude de um fator climático que é a altitude e temperaturas mais baixas, a gente sabe disso. Cidades serranas, mas em regra, tá? Qualquer região ou ponto que esteja dentro dessa delimitação, tá? Da zona de convergência intertropical, nessa zona que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, ou vice-versa, perpassando pela linha do Equador, os dias são mais longos do que as noites, porque os raios solares irão incidir com mais intensidade, irão chegar primeiro com a força energética consequentemente maior em relação às outras zonas térmicas da Terra. Além dessa zona térmica, zona tropical, existem mais 4 zonas térmicas que cortam o globo terrestre, que são fundamentais para vocês entenderem toda uma dinâmica existente da Terra com o seu astro maior, que é o Sol, o seu astro de luz própria. Não é? Nós temos aí a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, ambos possuem medidas em graus dos trópicos, tanto de Câncer como de Capricórnio, em hemisférios diferentes, até aproximadamente 66 graus. Tá? Zona temperada do norte, zona temperada do sul. Em alguns países, as regiões ou os pontos, cidades que estão dentro desse contexto são chamadas ou estão associadas a um clima subtropical. Por exemplo, a região sul do Brasil se encontra nessa zona temperada do sul. Tá? Por isso que o clima predominante lá é um clima mais ameno, é um clima subtropical, que está abaixo do Trópico de Capricórnio. Belezinha? E por último, nós temos aí as duas zonas glaciais ou polares. Zona glacial do norte, ou polar do norte, chamado também de Ártico, e zona glacial do sul, ou polar do sul, chamado de Antártico. Ambos estão aí em medidas que possuem, que vão de 66 graus aproximadamente até 90 graus norte, no caso do hemisfério norte, e sul, no caso do hemisfério sul. Círculo polar ártico e círculo polar antártico. Joinha? Belezinha? Então notem que os raios irão chegar primeiro na zona tropical, os raios irão incidir de maneira bem intensa, tá? Consequentemente, a intensidade, a força energética será bem visível. Já por sua vez, os raios que irão incidir nas zonas temperadas e nas zonas polares irão incidir com um direcionamento inclinado,
e irão percorrer também um caminho mais longo. Esse caminho mais longo a ser percorrido faz por onde a força energética desses raios tem uma intensidade menor. E aí, com isso, os dias, né? Os dias serão mais curtos do que as noites. Então, em regra, nas zonas temperadas e polares, as noites são mais longas do que os dias. Claro que também haverá exceções na região temperada. Joinha? Show de bola. Fusos horários. Queridos, eu mencionei para vocês que sempre que vocês se depararem com a temática zonas térmicas, façam uma ponte direta com conceitos de paralelos e latitudes. De igual maneira, sempre que vocês se depararem com a temática fusos horários, façam uma ponte direta, relacionem direto com os meridianos e as longitudes. Joinha? Então, o que é, na verdade, um fuso horário? Queridos, na verdade, a gente sabe que o globo é muito grande, consequentemente, vocês sabem que a Terra executa dois tipos de movimentos, aprenderam isso lá também no ensino fundamental, no sexto ano. A Terra possui dois tipos de movimentos bem aparentes, né? Bem claros, o movimento de translação, em que ele gira sobre o seu astro com luz próprio, que é o Sol, no contexto do sistema solar, definindo assim os solstícios de verão e inverno e os equinócios de primavera e outono. Né? E ele também executa um movimento sobre um eixo que está perpendicular ao plano da órbita do Equador. Porém, esse eixo é um pouco inclinado, ele possui inclinaçãozinha de 23 graus e 27 minutos, que é o que determina aí, na verdade, os trópicos, tá? Então, para a Terra dar um giro completo sobre esse eixo inclinado de 23 graus e 27 minutos, é necessário um tempo de 23 horas e 56 minutos. 23 horas e 56 minutos. Professor, mas um dia não dura 24 horas? Sim. Esse dia durando 24 horas foi determinado uma convenção internacional no século XIX para facilitar os cálculos de fusos horários e outros cálculos envolvendo todo um sistema solar e toda uma dinâmica da Terra no universo, tá? Mas, na verdade, para que a Terra dê um giro completo sobre o seu eixo, esse movimento de rotação define os dias e as noites, enquanto um lado que está sendo iluminado pelo Sol, o outro está sendo coberto, será noite, o lado que está sendo visível, né, que está recebendo insolação, será dia, o outro noite. Porventura, depois, no movimento dinâmico da Terra sobre o seu eixo, o que era noite passará a ser dia, o que era dia passará a ser noite. Então, esse movimento de rotação define aí os dias e as noites, que ficou acordado internacionalmente que uma volta completa do globo sobre o seu eixo ia possuir uma medida, iria ter, na verdade, um tempo de 24 horas. Professor, e esses 4 minutos aí, esses 6 minutos, 23 horas e 56 minutos, esses 4 minutos. Ficou acordado que esses 4 minutos, né, que são todos os dias, deveriam ter sido retirados, na verdade, que um dia não dura 24 horas, dura 23 horas e 56 minutos. Esses 4 minutos é corrigido de 4 em 4 anos, o que nós chamamos de ano bissexto. Notem que, como se fosse a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Esse um dia a mais, no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, é para corrigir a rotação da Terra. Tá? Esses 4 minutos por dia que são atribuídos, na verdade, à rotação da Terra. Joinha? Então, para corrigir essa defasagem, adicionou um dia para corrigir esses 4 minutos em relação ao movimento real de rotação em que a Terra necessita para dar uma volta completa sobre o seu eixo inclinado de 23 graus e 27 minutos. Joinha, até aí tudo bem. Vamos lá. Querido, se eu sei que de um lado da Terra, durante o movimento de rotação é dia, e o outro, consequentemente, será noite, é praticamente impossível a Terra ter um horário só. Imagina você estar aqui em Mossoró, aí diz para um coleguinha que está lá em Tóquio, no Japão, diz que aqui está marcando 15 horas e 30 minutos, 3 horas e 30 da tarde. E
E um carinha lá, amigo seu, em Tóquio, que brasileiro foi morar lá e tal, disse, não, mas aqui já é noite há muito tempo. Eu disse, não, mas peraí, isso é muito chato, vamos tentar regularizar essa hora e deixar uma hora padrão. Queridos, imagine se uma hora fosse padrão para todo mundo. Enquanto alguns iriam dizer que eram 3h30 ou 15h30 da tarde, outros iriam dizer em outros países que eram 15h30 ou 3h30 da noite. Uma coisa muito doida, muito louca, né? Enfim, para corrigir ou para definir essas horas de acordo com o movimento de rotação, surgiu aí o que nós chamamos de fusos horários, que são as horas que estão associadas de acordo ao movimento de acordo com o movimento de rotação terrestre. Joinha? E atenção, como é definido um fuso horário? Queridos, eu disse para vocês há pouco tempo que ficou acordado que para a Terra dar uma volta completa sobre o seu eixo é necessário 24 horas. Não é assim? De forma padronizada. É claro que de forma correta são 23 horas e 56 minutos. E vocês sabem também que a Terra possui uma circunferência de 360 graus. Ao pegar a circunferência da Terra, 360 graus, e dividir pelo tempo que é necessário para ela dar uma volta completa sobre o seu eixo, nós temos uma medida igual a 15. 360 dividido por 24. Nós temos um valor igual a 15. Então, ficou definido que 15 graus iria ser, tá, o valor de cada fuso horário. Então, o valor de cada fuso horário ficou acordado que ia ser igual a 15 graus. Isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que a cada 15 graus nós temos um fuso. E cada fuso nós temos uma hora. A cada 15 graus, associando aí os meridianos, as longitudes, nós temos uma hora de diferença. Joinha? Aí vamos lá. Se a Terra possui 24 horas, se um dia possui 24 horas na Terra para executar o seu movimento de rotação, eu posso afirmar que a Terra possui 24 fusos. E são 24 horas diferentes dentro da Terra. Ok? Joinha até então? Vamos lá. Um outro detalhe também, queridos, um macete que eu quero dar para vocês bem rapidinho. Quando a gente fala em fusos horários, sempre os alunos têm uma dificuldade muito grande de entender em qual momento eles precisarão adicionar, aumentar uma hora e em que momento eles terão que subtrair, diminuir uma hora. Macete que eu vou dar para vocês agora, não esqueçam jamais. Sempre que a questão ou vocês estiverem em um ponto qualquer do globo e forem caminhar para a direita, um recorte mundial aí, né, que vocês estão vendo, sempre que vocês forem caminhar para a direita, ou para leste, ou para oriente, vocês irão adicionar uma hora a cada 15 graus. Uma hora a cada 15 graus. Sempre que vocês forem caminhar para a esquerda, ou para oeste, né, ou para ocidente, vocês irão diminuir, subtrair uma hora a cada 15 graus, tá? Uma hora a cada 15 graus. Joinha. E aqui eu tenho alguns exemplos para a gente fazer aqui bem rapidinho, ó. Imagine que eu tenho aí, já eu falo sobre fusos horários no Brasil. Imagine aí, hipoteticamente, que eu tenho uma cidade A que se encontra aqui, ó, no fuso de 45 graus, tá, ó, fuso de 45 graus, oeste, tá para a esquerda, ó, oeste de GMT. GMT é a sigla de Greenwich. E eu tenho aqui uma cidade B, ou um ponto qualquer aqui em B, que está a 120 graus a oeste de GMT, de Greenwich. Joinha, belezinha. Queridos, agora imagine que eu peguei um voo do ponto A ao ponto B. Ó, peguei aqui um voo do ponto A ao ponto B. Tá? Sendo que esse voo eu peguei às 7 horas da manhã no ponto A, em direção ao ponto B. Que horas eu cheguei no ponto B, sabendo que o voo durou 8 horas? Queridos, parece difícil, mas não é. Macete que eu vou dar para vocês. Esqueçam o tempo de voo, coloquem só no final da questão. Tá? Primeira coisa que vocês irão fazer é tentar converter no momento de saída
tá? Que horas seria no ponto B no mesmo instante que era no ponto A no momento da decolagem, da saída. Por exemplo, imagine que uma pessoa aí X, chamada de Joãozinho, né? Joãozinho ou Toninho, vai pegar um voo de 7 horas para visitar a Maria em B, a sua crush. Aí Joãozinho está aqui numa cidade que está a 45 graus oeste de GMT, tá? E sai às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, e ele pegou um voo em direção à cidade B, que esse voo durou 8 horas. Que horas ele chegou aqui no ponto B? Queridos, a primeira coisa que vocês devem fazer é converter. Se eu tenho aqui, se eu sei que no ponto A marcava 7 horas da manhã a 45 graus oeste de GMT, e a cada 15 graus para a esquerda ou para oeste eu diminuo 1 hora, eu tenho aqui, ó, 45, 7 horas da manhã. No mesmo instante, quem está em uma cidade que está a 60 graus oeste de GMT vai ser 6 horas da manhã. 5 horas da manhã, 75. 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada, no mesmo dia, quem está no fuso de 90. 3 horas da manhã, quem está no fuso de 105. 2 horas da manhã, quem está no fuso de 120. Então, no mesmo instante, imagina que ele está com o WhatsApp, aí vai dizer assim, Maria, estou pegando voo agora, meu amor. Aí no relógio dele, no celular dele, no smartphone, marcava 7 horas da manhã. Ela, quando recebeu a mensagem, ela estava quase dormindo, cochilando, e acordou e viu a mensagem. Na cidade em que ela estava, no mesmo instante que ele saiu, era 2 horas da madrugada. No mesmo instante da decolagem. Agora, Maria vai calcular o tempo de voo para saber de que horas ela vai buscar ele no aeroporto. Então, se ele saiu aqui às 7 da manhã, mas só que ele vai chegar no ponto B, que é o ponto final, o ponto destino, né? Ela tem que calcular sabendo a hora do ponto B. Se a hora do ponto B era 2 horas, no momento da decolagem, quando eu somo com 8 horas, que é o tempo de voo, que horas Joãozinho vai chegar na cidade B? 10 horas da manhã. É assim, ó. 10 horas da manhã. Joinha. Um outro exemplo que nós temos, um pouquinho mais distante. Imagine que uma pessoa sai do ponto A, uma pessoa qualquer aí, chiquinho, sai do ponto A em direção ao ponto B, pega um voo. Esse voo durou 10 horas, tá? E vamos saber que horas Joãozinho aí, Toninho, chegou na cidade B depois de 10 horas de voo, sabendo que ele saiu às 11 horas da noite de um sábado. De um sábado, atenção. Eu sei, queridos, que caminhando, vocês sabem também que caminhando, sempre para a direita ou para leste, de um fuso para outro, eu vou adicionar 1 hora. Então, se eram 23 horas da noite de um sábado, 11 horas da noite, caminhando aqui, ó, caminhando para a direita, no fuso de 75, meia-noite, no fuso de 60, 1 hora da manhã do domingo, 45, 2 horas da manhã do domingo, 30, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã em Londres, 6 horas da manhã, 15 graus a leste, 7 horas da manhã, 30 graus a leste, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então, no momento em que Toninho pegou o voo na cidade A, que era 11 horas da noite no sábado, no mesmo instante na cidade B, no ponto B, marcava 10 horas da manhã do domingo, no mesmo instante, tá? Que horas Toninho chegou na cidade B? Para saber isso, eu tenho que calcular em cima da hora exata que marcou a sua saída, porém na cidade B. Se a cidade B marcava 10 horas da manhã assim que ele saiu da cidade A, e o voo durou 10 horas, ele vai chegar aqui na cidade B às 20 horas da noite de um domingo, ou seja, às 8 horas da noite de um domingo. Joinha. Inclusive aqui está 19, mas está errado. O resultado correto é 20 mesmo, tá, queridos? É 20 horas de um domingo, não 19 horas de um domingo. Joinha. Vamos aqui para fusos horários do Brasil. Queridos, o Brasil, ele se encontra no hemisfério ocidental, associando aí os meridianos, ele se encontra totalmente à esquerda, a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Está totalmente localizado a oeste
do meridiano de Greenwich, que passa pela cidade de Londres. O Brasil, até 2008, possuía 4 fusos horários. O fuso de 30 graus, o fuso de 45 graus, o fuso de 60 graus e o fuso de 75 graus. Né? O fuso de 30 graus a oeste de GMT, menos 2 horas atrasadas de Greenwich, menos 2 horas de Londres, na verdade, e mais 1 hora de Brasília. Por quê? Esse fuso de 30 graus é o fuso que se insere aí as ilhas brasileiras, os arquipélagos de Fernando de Noronha, o arquipélago de Trindade e Martim Vaz e os arquipélagos dos Peneiros de São Paulo e São Pedro, ou São Pedro e São Paulo. O fuso de 45 é o que nós chamamos de horário de Brasília, ou horário oficial do Brasil, e abrange aí praticamente boa parte do território brasileiro. Todo o Nordeste e os 9 estados nordestinos, tá? Todo o Sudeste e os 4 estados do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste, abrange aqui Goiás, e a capital do Brasil, Brasília, claro, e na região norte, Tocantins, e uma parte aqui do Pará, além do Amapá. Então são os territórios que abrangem aí o fuso de 45, chamado horário oficial do Brasil, ou horário de Brasília, joinha, que está atrasado 3 horas em Londres, menos 3 horas de GMT, ok? E menos 1 hora de Fernando de Noronha. De igual maneira, caminhando para a esquerda, o Brasil tinha outro fuso, em 2008, que era o fuso de 60 graus, né? Menos 4 de Londres, GMT, Greenwich, menos 1 de Brasília e menos 2 de Fernando de Noronha. Pegando aí boa parte da região norte, Amazonas, uma parte do Pará, Roraima, Rondônia, 2 estados importantes no centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? E o fuso de 75 graus a oeste de GMT abrangia apenas o estado do Acre. Esse fuso se encontra atrasado 5 horas de Londres, tá? E menos 2 horas de Brasília. Por isso, querido, quando vocês assistem um jogo na televisão, depois da novela, normalmente o comentarista diz assim: jogo às 9h30, 9h40, horário de Brasília. Por que ele está dizendo isso? Porque também assiste a Globo quem mora na Amazonas, quem mora em Roraima, em Rondônia, quem mora no Acre, para eles se orientarem de acordo com o horário deles. Por exemplo, um jogo que começa às 9h45 aqui em Mossoró, que é uma cidade que está no estado do Rio Grande do Norte, que é um estado que está na região nordestina, que está dentro do fuso de 45 graus, se o jogo começa aqui de 9h45, lá em Mato Grosso, por exemplo, em Cuiabá ou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o jogo não vai começar de 9h45. O jogo vai começar de 8h45. E no Acre, vai começar de 7h45 no mesmo instante. Se quiser assistir ao vivo, vai começar às 7h45 na Globo. Joinha, são esses detalhes que às vezes a gente não percebe e que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Tá? Joinha. Por que eu disse 2008, querido? Porque em 2008, o fuso de 75 graus a oeste de GMT foi extinguido, foi retirado. O Acre foi aqui rebolado para o fuso de 60, fazendo parte do fuso do Amazonas, de Roraima, de Rondônia. Ficou basicamente assim. Ó. Tem uma imagem aqui para retratar esse ponto. Ó. Eu tinha aqui o fuso de 30 graus, as ilhas brasileiras, o fuso de 45 graus, boa parte do Brasil, né? O horário oficial de Brasília, o fuso de 60 graus, pegando aí uma parte da região norte e do centro-oeste, e tinha um fuso de 75 graus, porém em 2008 o Acre foi adicionado ao fuso de 60. Contudo, por um apelo da sociedade, né, do povo, da população acreana, rio-branquense, o Brasil retomou o fuso de 75 graus em 2013 e voltou a ter 4 fusos. O Brasil, novamente, tem 4 fusos horários, 4 horas diferentes dentro do seu território.
E o que faz um país ter muitos fusos? Os professores não confundem, não? Claro que confundem, mas vai depender, queridos. Depende de quê? Do tamanho do território. Quanto maior um país, maior a necessidade de ter mais fusos em virtude do movimento de rotação. Quanto mais pequeno for, quanto menor, na verdade, for um país, o seu território, menor será a necessidade de ter muitos fusos. Vou dar um exemplo. O Japão é um país que tem apenas um fuso, que é uma ilha, é muito pequena, estreita. Já um país como o Brasil tem 4. Um país como a Rússia, que é gigante, tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Mais do que o dobro do Brasil, praticamente. Praticamente é o dobro do Brasil. Tem mais de 7 fusos, mais de 7 horas diferentes no mesmo país. Tá, queridos? Então, só alguns macetes que eu quero passar para vocês para a gente tentar absorver o máximo de informações possíveis. Joinha?